Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 15 de dezembro de 2025, 8 horas da manhã, horário de Brasília. A Ucrânia destruiu ataque russo no flanco de Pokrovsk. Quero convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever, assim você dá uma força muito grande para o canal e eu preciso de vocês. Principalmente que a gente aqui faz um esforço muito grande para trazer o que de fato acontece, a verdade. Né? Aqui as fake news não são permitidas. Peço a todos aqueles que gostam do vídeo, gostam do canal, que deem um like e também que compartilhem, que recomendem o vídeo e o canal nas suas redes sociais. Eu conto com vocês. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Um ataque de flanco russo, agora no inverno ainda, quase o inverno, embora se a gente comparar com o sul do Brasil, aqui que é muito mais frio, nas regiões do Brasil, lá é um inverno terrível, porque já tem neve, as temperaturas oscilam entre -1 e -7 nesse momento do final de outono. Se não me engano é dia 21 ou 22 de dezembro, que quando começa o verão aqui oficialmente, lá começa o inverno oficialmente. Mas os campos, todo o teatro de operações, a nevasca já caiu e tem muitos locais que a neve está por todos os campos, né? E aparecendo agora blindados, amontoados e destruídos pela neve, justamente nessa tentativa russa de fazer um ataque de flanco contra a cidade de Pokrovsk, para conquistar. Eu quero aproveitar só fazer um parênteses aqui. Fala-se muito em Pokrovsk. Não, Pokrovsk já era. Pokrovsk caiu. Pokrovsk nunca caiu. E eu vou dizer para vocês, agora é uma coisa de futurista. Eu acho que não vai cair. Em fevereiro, aproximadamente, vai fazer 2 anos que eles estão tentando. E eu acho que não pegaram até agora no inverno, embora que eles tiveram uma reunião agora 2 dias atrás. O ditador fez uma teleconferência, onde estava presente o chefe do Estado-Maior do exército russo, estava presente o general comandante do setor sul da Rússia, que é o que comanda todo o teatro de operações, e mais alguns outros generais também que estão comandantes de unidades, de brigadas, e o ditador foi muito claro, disse que o ímpeto, a velocidade deve continuar como agora contra a Ucrânia. E vai ser muito difícil por causa que o terreno ele dificulta muito, tanto deslocamentos de blindados como o deslocamento a pé, né? E, inclusive como o deslocamento de motos, porque ele fica liso, ficam camadas de gelo. Toda manhã nas cidades tem aqueles trator quebra-gelo, né? Eles vão quebrando o gelo, e nas estradas em tempo de paz também, né? Então aí você pode andar de carro, pode até mais ou menos correr, mas tem que cuidar muito, né? Eu me lembro, estava dirigindo uma vez no inverno, na neve, e olha, é complicado. Você tem que tomar muito cuidado e você vê, passa aquele quebrador de gelo, o pessoal da prefeitura limpa, mas dali a meia hora já tem outra camada fina de gelo de novo. Então tem que tomar muito cuidado. Isso dificulta muito, tanto para blindado, não é que eu tenho um blindado que vai quebrar o gelo, não é tão fácil assim, né? Não é fácil, então não tem condição. E eles também, aí que eles não têm uma visibilidade de campos minados, às vezes não tem visibilidade onde é a estrada, onde é a rota, então tem que tomar muito cuidado, as coisas ficam muito mais lentas. E eu acho que Pokrovsk não vai cair. Só vai cair se os ucranianos decidirem se retirar. Mas como eles estão até agora segurando os russos, eles não conseguiram cercar Mirnohrad, não conseguiram cercar Pokrovsk. De fato, eles dominam a zona sul da cidade de Pokrovsk. Sem dúvida nenhuma, até vou citar aqui no trabalho, né? Mas só isso. Mas de tomar totalmente a cidade de Pokrovsk, aquela região, não vejo isso como uma realidade hoje. A avaliação minha, né? Se mudar, você ter a humildade de reconhecer isso. Tá? Bom, então as forças russas elas estão buscando uma maneira de flanquear a resistência ucraniana no norte de Pokrovsk, porque aí elas conseguem, como eles estão no sul, eles conseguem flanquear, pegar o norte, é o sonho deles, né? E só que elas sofreram muitas perdas terríveis durante semanas e não conseguiram.
No entanto, os ucranianos estão preparados e em alerta máximo para qualquer aproximação russa, prontos para destruí-los com enxames de drones. Porque eles sabem por onde os russos vão vir, não tem alternativa, muito mais com a neve agora. Porque fora daqueles locais que são, na realidade, estradas, mesmo secundárias, o resto está minado, os campos estão minados, com minas antitanque e minas antipessoal. Os ucranianos conseguiram impedir todas as tentativas de romper a linha de defesa ucraniana, ali ao norte na linha ferroviária. Então os russos querem atacar o flanco agora. Como eles impediram aquilo, eles estão em direção a uma outra vila chamada Krishne. O objetivo russo é isolar o norte de Pokrovsk e colocar em risco as rotas de suprimento, intensificando assim a pressão. Tal interrupção poderia compelir as forças ucranianas restantes a recuar, já que suas posições se tornariam insustentáveis. E tudo isso a Ucrânia já planejou esse cenário, né? Ao forçar um recuo ucraniano para um terreno mais favorável, o comando russo evitaria ataques diretos e evitaria combates corpo a corpo, que já tiveram muitas baixas, principalmente dentro da cidade de Pokrovsk, baixas substanciais às suas unidades no combate corpo a corpo. A estratégia russa para atacar Grishny baseia-se no elemento surpresa e no emprego de motocicletas e bugs ágeis para realizar um ataque relâmpago e desembarcar infantaria dentro da vila de Grishny, já que esta fica a apenas 3,5 km da parte de Pokrovsk, e então que é controlada pela Rússia do sul. Então elas gostariam de tomar, porque Grishny virou uma fortaleza que prejudica e faz alguns impedimentos para o movimento da Rússia por aquela região. Para isso, a Rússia pretende explorar, consolidar posições no sul de Pokrovsk, que servem como base de operações para suas forças, e cujos edifícios oferecem apesar de já estarem em cacos os edifícios, eles têm uma certa proteção parcial contra drones ucranianos. Dá para se esconder, dá para se ocultar, tem porões, é padrão na Europa, né? As casas e os prédios terem porões. Então tem onde se esconder e esconder coisas. Outro fator é a estrada local, que está em relativamente boas condições e liga diretamente Pokrovsk a Grishny, permitindo que os russos tentem avançar rapidamente em direção a essa vila e surpreender os ucranianos. Eles sonhavam com isso, era o plano, mas tiveram azar, foram infelizes. Algumas das unidades de drones mais capazes da Ucrânia eles não sabiam disso, estavam posicionadas ali, realizando vigilância constante da área, pois eles estavam esperando justamente um ataque russo por aquela direção. Aí o comando ucraniano também pôde utilizar as extensas fortificações defensivas construídas atrás de Pokrovsk, porque sabe uma coisa, Pokrovsk está ali, né? Mas atrás de Pokrovsk já tem novas posições defensivas. Se eles entrarem em Pokrovsk, eles não saem de Pokrovsk. É uma ratoeira, é uma armadilha para eles, justamente com o objetivo de impedir esse tipo de ataque, né? O início do inverno representa um obstáculo para os esforços russos, pois apesar da presença de árvores ao longo das estradas, essas não oferecem atualmente qualquer camuflagem, porque todas as folhas caem. As árvores ficam sem nenhuma folha no inverno, só ficam a parte do tronco, né? e as ramificações do tronco. Com a chegada da neve, mesmo veículos menores como bugs e motocicletas são, vamos dizer assim, facilmente detectados por drones. Ao mesmo tempo, as forças ucranianas também não se encontram numa posição ideal, na minha opinião. Eu quero ser um pouco sincero, tendo que defender-se. Por quê? Porque eles têm que se defender simultaneamente as zonas oeste, norte de Pokrovsk e o flanco norte da área urbana circundante. Então eles têm que se virar em três, né? Isso cria uma carga operacional muito grande, substancial, aumenta o risco de os grupos de assalto russo acabarem não sendo identificados, deixando as unidades ucranianas sobrecarregadas. Mas, segundo o comandante em chefe ucraniano, general Syrskyi, né, os russos ainda possuem efetivo suficiente nesse setor, é a preocupação dele, inclusive. Ele disse o seguinte ontem: eles têm ali acumulado cerca de 156 mil soldados, o que lhes confere uma vantagem considerável sobre os ucranianos, apesar das pesadas baixas. Sem dúvida, é muito grande. Aí a vantagem deles em número de tropas, a Ucrânia deve ter uns 30 mil homens defendendo Pokrovsk, né? E ele tem 5 vezes mais, né?
operadores de drones ucranianos capturam a sequência do ataque russo e a rapidez com que as forças invasoras foram detectadas. Apesar da velocidade e manobrabilidade dos veículos, a coluna foi detida aproximadamente 1 quilômetro a partir de Pokrovsk, ou seja, eles saíram naquela distância de 3,5 km que eles têm até dali da região sul, né? Onde o veículo da frente, o primeiro veículo já foi alvejado por um drone ucraniano. Aí os veículos em chamas foram, na realidade, ficaram em chamas porque imediatamente vieram outros drones e jogaram essas bombas explosivas incendiárias sobre os outros veículos blindados, né? E aí foi uma sequência de múltiplos ataques ao mesmo tempo, né? Como os ataques com drones nem sempre resultam em uma eliminação na primeira tentativa, eles apenas danificam o veículo, pode acontecer. O número de veículos destruídos, no entanto, indica que dezenas de drones ucranianos já estavam posicionados, porque a Ucrânia destruiu todos, essa coluna que vinha contra as forças ucranianas. Mas mais de um drone atingia o blindado justamente para impedir que qualquer unidade russa chegasse a Rishne, né? Soldados russos sobreviventes tentaram continuar, alguns, porque eles não podiam ficar ali, eles eram caçados, então tentaram um avanço meio em pânico e contra as posições ucranianas, a pé. O blindado deles foi destruído, né, o de transporte de tropas, o blindado de combate, mas eles foram tudo junto amontoados e não se dispersaram. Um drone acabou com todos, né? A explosivo, um drone aí de 20 quilos de explosivo, jogou explosivo neles e acabou com eles. Na verdade foi um drone FPV. No total, o avanço russo fracassado resultou na destruição de toda a coluna de 10 veículos blindados e foram contados 40 corpos de russos eliminados na sua tentativa de executar essa manobra de flanqueamento. No geral, a nova abordagem russa de atacar o flanco oeste em direção a Rishne de surpresa resultou em mais perdas, já que o comando russo ignorou a alta atividade das unidades de drones ucranianas que monitoram e punem qualquer movimento da Rússia com ataques certeiros e mortais. Esses acontecimentos, na realidade, vão acabar obrigando a eles ajustarem as suas táticas, mas normalmente eles não têm mudado, parece que eles não aprendem nesses quase 4 anos de guerra, e a Ucrânia vai conseguindo segurá-los e vai desgastando, impondo baixas severas ao exército invasor terrorista da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem e também façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.